Vai com força. Vai com força, Bolsa. Demais. Bolsonaro. Mas a gente não foge, Então, não, eu sei, não, claro, mas você disse que é muito perseguido. Você é perseguido por quê? Pela mídia, pela própria Câmara. Não é perseguida, né, Bolsa? Quem sabe um dia. Você pode ver. Não adianta eu falar muitas vezes, vou mostrar. Caderno de tese do PT do ano passado. Se quiser ler aqui, dos alvos perseguidos pelo PT discutido ano passado. Mas É o caderno de tese aqui, ó. Nesse Congresso Conservadores, sob a presidência do Eduardo Cunha, que não está mais, temas como a reforma política e a lei de mídia democrática, a punição de crimes da ditadura militar, o combate à corrupção e mesmo a cassação do deputado Jair Bolsonaro só terão chance de êxito se houver intensa pressão social. Então, eles Isso aqui é o do PT, né? É do PT. Mas botaram agora no papel, porque eu não sou uma pedra, eu sou um paralelepípedo numa sapatilha da PTzada. Lá não tem história de vir falar relatóriozinho da Comissão Nacional da Verdade, aquela baboseira, que eles eram santos e nós, militares, éramos bandidos, que não vai ficar de graça. Essa questão mesmo, a questão do kit gay, nenhum deputado falou nada naquela época. Eu não posso ficar omisso numa situação dessa. A tua rádio aqui, alguns estão ouvindo ou estão assistindo, né? E livro como esse daqui, chegar para a molecada na escola, de 6 anos de idade. Eu tenho aqui a fotografia a imagem, né? O desenho do garoto, manda você enfiar o dedo aqui, tá? Olha aqui, você podia enfiar o dedão também. E brincar com a menina por lado de cá. Escreve no livro, enfia o dedo no buraco do outro lado da folha para fazer o pinto do homem. Você não pode quem bolou esse kit gay? A partir de esses livros aqui, isso vai para as bibliotecas públicas, todas as bibliotecas públicas, ok? E malandramente, sabe o que o PT faz? Ele não compra o livro. Ao fazer aquisições milionárias junto às editoras, isso aqui eles pedem como brinde e mandam em pacotão para as escolas. Isso eu peguei numa escola pública no município aqui do Vale do Ribeira, há pouco tempo. E Fábio, se roda milhões de paradidáticos, o senhor já tentou investigar quem ganha esses milhões com concorrência sem notória especialização para livro paradidático? O senhor sabe quem é a raiz? Olha só, eu não tenho como ser o grande ali, o homem ali que tem poderes para investigar tudo o que acontece. Eu tenho que fazer alguma coisa lá. Não entrei nessa seara ainda. Bati nessa questão. Eu não tenho como criar CPI para tudo. Mas muita gente, você tem muitas pessoas engajadas no teu lance, que podem te ajudar a fiscalizar. Não, se for você, não pode. É dentro da Câmara. Você tem que ter uma. Não, mas alguma pessoa pelo Twitter, Bolsonaro, está acontecendo isso em tal escola, você manda averiguar. Temos contato. É lógico, colaboração, o pessoal pode colaborar. E aí a gente vai, a minha mídia livre, no momento totalmente livre, é a Câmara, totalmente livre, ok? E mesmo assim querem caçar a minha voz dentro do parlamento. Estou tendo uma grata satisfação de estar com vocês aqui hoje. Nenhuma televisão aceita debater um tema Mas como ao não? vivo. Mas Mas como você não, que tá na Bolsonaro? TV? Como não? TV, falei TV. Aqui uma rádio TV. O Bolsonaro, vocês consideram, você acha que a mídia que persegue, ela tem preconceito Você com sabe as que no suas meio da ideias? mídia tem muitas de esquerda, tá? Tem certos lobbies dentro da mídia, LGBT, o colega do lado aqui. Eu não sou LGBT, não. Ele não é LGBT, ele é viado mesmo. Eu sou viado comunista. Eu quero que ser humano seja feliz. Ô Bolsonaro, mas por que Mas por que acha? Por que você acha que existe isso? Por você ser militar? Também. Eu vivi uma parte do período militar, mas tive vários e vários companheiros que viveram todo o período, inclusive pré-64. A gente pergunta para um garoto, né? 31 de março de 64. Quem foi o primeiro general que assumiu? Alguém responde aqui? O general? 31 de março de 64. Castelo Branco. O primeiro general que assumiu foi Castelo Branco. Quando? Foi em 64. Em que dia? Ah, tá. Vamos lá. Você também está Vamos querendo. Vamos lá. Que golpe foi esse? Onde quem caçou o João Goulart? Não, foi os Estados Unidos, o lobby dos Estados Unidos. É melhor que a Rússia, não, né? Foi Se lá. fosse a Rússia, Não, foi os Estados ou a Unidos China, que veio aqui. Tá, okay? Jango tinha um Vamos lá. posicionamento com a China. Nenhum general assumiu dia 2 de abril.
o primeiro general que assumiu foi dia 15 de abril. Quem carinho assumiu da o galera. governo em Então, 2 de mas abril? isso aí, Mas onde você Bolsonaro, vai isso aí... Tem Isso... que começar a falar a verdade, Não, daí sim. a gente vai pra frente. Não, mas isso aí foi a Guerra Fria. Foi a Guerra Sim, Fria. a Guerra Fria. Tinha a Guerra Fria. Exatamente. Tinha aquele momento que... Os Estados Unidos não queria que a Rússia entrasse na América. Pronto, acabou. É isso. É isso aí. Mas ainda bem, né? Ainda bem, né? Sei. Imagine nós aqui sob julgo russo. Deus é pai. Deus. Então, mas você Nós já tem a acha... mulher mais gostosa. Você acha... Os russos matam gays. Você acha que todo mundo, por exemplo, você acha que dá para ser presidente do Brasil? Eu fiz exército. Teve onde? Eu fiz exército na Agulhas Negras. Não sabia não. Cadete. Ficou quanto tempo lá na academia? Fiquei 2 anos. Oi, Emílio. Você acha? Nem chegou a escolher. Você, então. Ele não. perdeu na Você farinha. acha? É, na farinha. Não sabia o capaz. É, eu fui Fecho hora da- de... da farinha, na bacia. Não foi sentar na farinha, ficou mó. Não deixou nem uma impressão digital. Ficou mó O crateira. teste da farinha ficou muito largo lá, os caras. Mas você acha que com o pensamento do exército dá para... O Brasil é um país muito... É uma paróquia muito difícil de administrar. Você acha que o pensamento do exército é rígido, não é? É disciplina, hierarquia e estrutura. É isso aí. Senão não funciona. Exatamente, ele funciona dessa maneira. Você acha que num país tão diferente, com pensamentos tão diferentes, é possível implantar a filosofia? Olha, o que o povo fala muito para mim são os valores daquela época. Como funcionava, até o Congresso naquela época, muito melhor do que hoje. Naquele tempo você tinha grandes debatedores. Hoje você tem negociadores. Cara que cospe na O sua cara. fato de ser capitão do exército, ter passado pela academia, me ajuda e muito nessa questão. A credibilidade das Forças Armadas, especial do Exército, é enorme. E é sinal, então, que aquele período de 64 e 85 não é isso que foi pintado pelo PT. Que eu mais falo para a garotada, que hoje em dia tem um exército de moleque a partir de 14 anos que nos acompanha, é o seguinte, né? Quem tem dúvida, pergunte para o vovô, para a vovó, para o tio-avô, e veja como o Brasil era naquela época e como é hoje em dia. Meu avô morreu por causa de... Mas, se ele morreu lá dentro, dá um motivo pelo que ele morreu. Caetano Veloso foi exilado para Londres. Olha, O Caetano foi exilado para Londres. o Evandro, por exemplo, é apaixonado pela ditadura. Não sou não, bebê. Então você não Ele é apaixonado pelo Dudu. A ditadura! Ele não entendeu. Eu entendi a Porque piada. esse não Eu entendeu, entendi é. a piada. Ô Bolsonaro, mas então, você acha, esse negócio que você falou aqui, por exemplo, não sei, tem um monte de... frases. O erro da ditadura Cada lado se foi defende. torturar e não Olha, matar. você tem que ver o antes, é igual o caso Maria do Rosário. Só pego a partir do momento que eu falei aquela frase para É verdade, ela te chamou de estuprador. Olha só, Ela te desde chamou. 91, quando eu cheguei na Câmara em 91, assim, tinha acabado o período militar. E o capitão lá, neófito, não sabia nada, ok? Enfrentando feras. Um pessoal que tinha voltado do exílio e grande parte lá dentro tinha, vou falar, ex-terrorista, né? Etc, etc. E eu era uma pessoa que interessava para eles me botar num canto. Mostrar que o lugar de militar é no quartel, não lá dentro. E muitos debates e embates eu enfrentei lá dentro. E explodi muitas vezes. Como explodiu o caso Maria do Rosário. Você tem limite para Mas isso. ela te chamou de estuprador Chamou, primeiro. chamou. Eu vi isso aí na Rede TV. E você pode ver, se você pegar o voto do ministro, Ela te chama de estuprador. do ministro Luiz Fux, ele diz, ele diz, escreve, né? Nada contra ele, mas contra o voto dele, que o que eu estava discutindo com ela não tinha relação de causa e efeito com o mandato parlamentar. Primeiro foi dentro da Câmara. E outro estava discutindo a emenda constitucional 301, que tratava da redução da maioridade penal. E por que isso? Porque eu fui convidado pela Rede TV, porque tinha acabado de ocorrer o caso Champinha. Ele mais 4, Sim. tal, estupraram e mataram uma menina, né? De forma cruel aqui. E estava sendo discutido que a sociedade, em parte, queria punição por Champinha com 17 anos de idade. Lógico, você não pode punir mudando a lei hoje, pode punir os futuros estupradores. E ela perdeu a razão dos argumentos, e ela me chama de estuprador. Olha, numa brincadeira, você pode me xingar do que tu quiser, estou me lixando para isso. Uma pelada de futebol, tá ok? Agora, ali na Câmara, com toda a imprensa filmando, eu vou levar um estuprador nos cornos por estar defendendo as mulheres. E ela defendendo o quê? Que menores de 16, 17 anos pode estuprar e matar, que você vai responder levando em conta essa brincadeira chamada Estatuto da Criança e Adolescente,
que hoje em dia você fica no máximo 6 meses na Fundação Casa. Mas não É. são 3 anos, é mentira, são 6 meses. Por quê? Porque a cada período de até 6 meses, o menor comparece perante o juiz, etc, etc. E se o diretor da Fundação Casa fala, olha, ele passou aqui 3, 4, 5, 6 meses sem dar alteração, ele é posto em liberdade imediatamente, até pela superlotação. Então a mãe do Rosário, sim, estava defendendo os estupradores de 16 e 17 anos. Então, o mesmo caso desse menino aqui, esse menino que a polícia... De 11 anos. Esse menino de 11 anos, ele já tinha 4 passagens, aí levaram para a Fundação Casa, mas não podia receber porque ele não tinha 12 anos ainda, então ele volta para a rua. Tá muito... O país está bem... O país está bem... Assim como você treinou o Bolsonaro... os seus meninos, ela também treinou a menina dela, já quebrou a câmera quantas vezes, a filha da Maria do Rosário? Ela foi lá. Olha só. Ela fazia dele, você viu isso aí? Emílio, o argumento basicamente da esquerda no passado e ainda contra a redução da matéria penal, se nós passarmos para 16, depois passa para 14, passa para 14 passa para 12. E eles é cara de pau de dizer, daqui a pouco vão querer punir bebês. Agora, se nós tivéssemos já aprovado 16 anos, pode ter certeza, muito moleque não estaria fazendo besteira por aí. Okay? Mas esse de 11 ia entrar na conta. Mas a gente vê o de 11, o de 12, outro de... Bolsonaro, você acha que a violência está tão grande assim? Por quê? Você acha que o crime organizado está tomando conta? Ele chegou a essa proporção por quê? O crime organizado em alguns setores, né? O narcotráfico, por exemplo. Não é tudo que acontece na rua. É a impunidade. Quando falam, por exemplo, a semana passada teria a Câmara, estava previsto ser transformado em comissão geral para discutir aqui a cultura do estupro. A autora dessa proposta, Maria do Rosário. Quando eu fiquei sabendo, junto a alguns colegas da imprensa, alguns gostam de... Botar lenha na fogueira. Eu joguei lá. Dá um viagrinha pro Bolsonaro. Eu não estaria lá. Eu divulguei. O que ela fez? Suspendeu. Eu ia começar falando, tá certo? Que não tem cultura do estupro. Tem a cultura da impunidade no nosso Brasil. E ela ficou com medo de eu contar uma história de 2 dias antes do sequestro do Champinha. Porque aquela briga nossa, a palavra estupro estava na cabeça dela, estava martelando na cabeça dela. Por quê? Ela integrava a CPI da pedofilia. E queria holofotes. O que ela fez? Procurou um local, junto com seus colegas, em Porto Alegre, onde se praticava a pedofilia. Resumindo, fez-se um flagrante, em televisão, etc, etc, etc. Tinha 2 meninas no carro, uma de 15 anos, é discutível, e uma de 11. Aí é estupro de vulnerável, não se discute. Os 2 homens que estavam no carro, um era o cunhado dela. Ixi Maria! A imprensa abafou, poucos jornais do Rio Grande do Sul botaram isso daí. Caraca! E quando, 2 dias depois, começou o caso do Champinha, e a TV me convidou para debater, eu não sabia que era ela, porque aconteceu esse tumulto todo. Ela estava com a palavra estupro dentro da sua cabeça. E ela, ao me atingir, me xingar de estuprador, foi exatamente, né, tentando me tirar do sério. E, segundo o Código Penal aí, a reação que eu tive chama-se retorção. Retorção imediata, né? Exato, obrigado. Aí. Você dá um carrinho comigo, em mim numa pelada de futebol, eu dou uma cotovelada em você. Quer dizer, eu vou ser punido pela cotovelada, o teu carrinho esqueceu. Aí você pode ver claramente a perseguição. E mais ainda, nada contra o ministro Luiz Fux. Mas, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, né, as pessoas procuraram o Fux e pediram para ele para botar em pauta o meu processo, para que o Supremo Tribunal Federal desse uma satisfação à sociedade brasileira, tendo em vista o estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro. Isso a revista Veja publicou tudo isso daí. E alguns dias depois, lamentavelmente, o ministro Fux, atendendo o pedido deles, botou em pauta. Inclusive o voto dele, né, e finalmente o voto do ministro Luiz Barroso também é o seguinte, que a partir do caso do Bolsonaro, a imunidade parlamentar seria relativizada. Nós temos aqui, a minha arma para trabalhar é a minha voz. Nós somos invioláveis por quaisquer palavras, opiniões e votos. Não tem relativização no tocante a isso. Alguns falam, por que não processou a Maria do Rosário quando chamou de estuprador? Apesar de ser uma ofensa, eu entendo que à luz do artigo 53 e à luz de dezenas de jurisprudências
dentro do Supremo Tribunal Federal, ela está protegida pela imunidade parlamentar. E agora, mais grave ainda, no dia anterior, numa decisão monocrática do ministro Celso Mello, o que ele decidiu, caso Jandira Fegali, Aécio Neves. Jandira Fegali havia botado no tweet dela que o Aécio Neves tinha que se explicar sobre aqueles 500 quilos de cocaína naquele helicóptero. Nossa. O PSDB é o mesmo, etc. O Aécio Neves entrou com uma queixa-crime contra ela. O que o ministro Celso Mello decidiu? Arquivar. E disse claramente no seu voto que tinha relação de causa e efeito o que ela escreveu no Twitter dela, com a sua atividade parlamentar. Ou seja, eu estou dando provas mais do que claras que eu sou perseguido. Entre o caderno de tese do PT, movimentar grupos sociais, onde tem os maiores grupos sociais do guarda-chuva de quem? Ô Bolsonaro, mas isso aí um não alimenta o outro. O extremismo, um não alimenta, um não fica alimentando o outro. Você acha que a gente, diga a população, o cara normal, o cara que vai lá e vota, que procura ele está sempre bom trabalho, quer viver num país com segurança, que é o mínimo. Você acha que esses extremismos, eles vão chegar a alguma coisa? Eu não sou extremista. Não? Eu simplesmente defendo aqueles que na sociedade me têm como representante. Desculpa aqui, qual pai quer chegar em casa, porque você vai para a escola para aprender alguma coisa, né? Logicamente. Aprender alguma coisa, né? Você passa um filme lá para criancinha de 6 anos de idade, se beijando, né? Não é legal. Mas peraí. Vamos lá, deixa eu complementar aqui. Tá. Qual pai quer chegar em casa e ver o filho brincando de boneca por influência da escola? Mas me fala uma coisa, eu acho que, eu não sei qual a idade que passa esse kit gay, mas, por exemplo, quando eu comecei a aprender sobre sexualidade na escola, isso foi na 5ª, 6ª série. Eu nunca ouvi falar de qualquer coisa sobre sexualidade, ou Educação sobre sexual. educação sexual com 6 anos de idade, ensino pré, entendeu? Tipo, a gente aprende na 5ª e na 6ª série. Então eu seria contra se fosse um kit hétero ou um kit gay com 6 anos, qualquer coisa. Isso aqui não é um material didático para 6 anos de idade. Eu também não concordo, entendeu? Até porque uma criança de 6 anos mal consegue ler como eu isso ensinei aqui. pro garoto aqui, é o pai e a mãe. Você pode ver, a partir do momento que você começa a banalizar esse tipo de coisa, o que pode acontecer? Hoje em dia, se uma criança, um menino, uma menina na escola, 6, 7 anos, um marmanjo, passa suas mãos em suas partes íntimas, o que é normal a menina fazer em casa? Contar para a mamãe. A partir do momento que ela começa a ver esse tipo de material, ela acha que isso é normal, não vai contar para a mamãe. Você está escancarando, nada a ver com homossexualidade não, né? Está escancarando as portas para pedofilia. Afinal, no mesmo site da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, a qual a senhora Maria do Rosário pertenceu há pouco tempo. Mas você acha que tudo é comportamental? Você acha que o cara é homossexual por um comportamento? Não, eu não sou. Ou por uma influência? Eu não sou, vamos dizer, especialista nesse assunto. Uns defendem que isso é Biológico. Outros acham que é comportamental. Tá ok? Apenas isso. Hoje em dia, a bronca que nós temos, muito na tocante à comunidade LGBT, como assim dizer, é que eles querem, de uma forma ou de outra, buscar uma maneira de impor o seu comportamento na sociedade. Vale a pena eu de falar aqui. Vale a pena eu de falar aqui. O site humaniza redes vinculadas à Secretaria de Direitos Humanos, a qual pertenceu a senhora Maria do Rosário. Lá está escrita a palavra pedofilia. É mito. O que deve fazer segundo esse site? Os caras começam a plantar. É a mesma coisa, você não pode colher uma banana agora se você não preparar o terreno e meter um olho lá no bananeiro para plantar aquele trem lá. Diz o seguinte, se nós aqui, saímos aqui em São Paulo, encontrarmos um adulto abusando sexualmente de uma criança de 2, 3, 5 ou 6 anos de idade, você chama a polícia. Denuncia. Não é assim? Claro. Mas o policial tem que levar o elemento para um hospital para ser submetido num laudo psiquiátrico. Com certeza. Caso ele esteja sofrendo de transtorno, ele deve ser internado e não encarcerado. Sim. Você sabe quem seria meu psiquiatra? Não quero baixar o nível, não. É o doutor Peixeira. Eu não admitiria um cara fazer uma barbaridade desse com um filho de 2, 3 anos de idade, se eu tiver a oportunidade de resolver uma parada ali mesmo. Tá ok? Porque esse que sofre de transtorno, geralmente o cara quando estupra, né? Ele fala que algo aconteceu comigo, estava falecido. Mas ele, quando sai falecido, ele não vai fazer sexo
anal dele com outro cara. É só o contrário, é só o santo, é só o estuprador, é só aquela figura do estuprador que baixa na cabeça dele. O homem não. Então não tem essa história de transtorno. Até porque daí você começa a dar margem para quem tem dinheiro buscar fazer um bom laudo psiquiátrico, que se compra quase tudo nesse país. Não é só deputado, não. Se compra quase de tudo nesse país. Ô Bolsonaro, Mas isso você não está falando só no âmbito gay, você está falando no âmbito geral. Geral, né? geral. Ok. Geral, nada a ver. Agora, Bolsonaro. Oi, pois não. Bolsonaro, você está falando, entendo perfeitamente, concordo em algumas partes, outras é normal isso, né, na política, né? Cada um defendendo o seu lado, e eu acho que a Câmara ela existe para isso. Cada um com uma opinião de um lado, de outro, e se encontram meio termo e formam-se as leis. Eu acredito muito nisso. Porque é a sociedade que está ali. Essa é a ideia principal. Agora, vamos falar de 2018, que é um tema que está todo mundo aí. Eu estou aqui na internet, todo mundo só fala Bolsomito 2018. Você tem essa noção de ser presidente desse país? Você pode ser um Donald Trump brasileiro? Ups, olha, Oxe. Porque eu sou mais ele do que a Hillary Clinton. Você assume a direita. Tá certo? Olha só, se você pegar os outros possíveis candidatos, não tem nenhum candidato no momento, nem eu. Mas você é candidato. Eu sou talvez pré-candidato. Pré-candidato. Eu quero sair daqui com um processo. Não, mas as pessoas estão te levando a isso. Aquele negócio de pular o Muro lá, isso aí. Não, muro as não. coisas. Não, As, não pulei, olha o não. Eu pulei em monumento. cima de uma van. Um monumento, uma 2 galera metros e pula. meio de altura, É. voltei, eu Então. sou paraquedista. Não, então. 60 anos de idade, não tenho osteoporose. Não, mas- Mandei o pessoal abrir, saltei. Algumas da mas imprensa eu- falaram que eles borrachei no chão. Não, mas- Cara, não, O cabelo saiu Ninguém impecável. segura o Peraí, mas assim, as coisas estão se Um salto para o encaminhando, futuro. as coisas estão se encaminhando para isso. A cada dia que passa, aumenta a sua popularidade até nas pesquisas, né? Você está crescendo, cada mês que faz uma pesquisa aí, você cresce 1, 2%. E Você é um não tem fenômeno. jeito, não tem jeito, você está se encaminhando para isso. Como é que você vê esse Olha, quadro? eu venho me preparado, né? Há pouco tempo, a Joyce Halseman estava na Veja, foi me entrevistar e fez a pergunta parecida contigo, né? Você está preparado para isso? Eu tenho que responder em 10 segundos. Nada? E eu falei, Joyce, numa mesma sala, bota eu, Lula e Dilma. Aplique-nos a prova do Enem. Se eu não tirar uma nota maior que os dois juntos, não estou preparado. E depois daí começamos a discutir. Há poucas semanas estive em Israel. Você foi batizado, né? Eu te respondo. Você começa a ver Israel. Lá não tem petróleo. Sim. Lá tem areia e pedra. Aí você começa a ver o que Israel não tem e o que eles são. Sim, mas Aí são você volta filhos, pro Brasil. mas o povo filho de Deus, só tem Deus do Mas lado. daí, Deus chega lá e aí você conversa. volta para o Brasil. O que nós temos e o que não somos. Fiquei 8 dias lá. Aproveitei a recessão da conversa. Ia ter uma sessão Lacrou nas férias. Festa junina, festa junina. Aí ia ter alguma coisa, fui para lá. E fui, por exemplo, ver como é que aquele povo, brincando agora, né? Cria peixe no deserto. O peixe, inclusive, que muita gente gosta, né? O roubado. Pô, os caras abriram o Mar Vermelho. Ok? Não tem Como é que que queria discutir com roubar no aquele povo. deserto? Como é que lá na areia eles têm uma agricultura que garante, que lhes dá a garantia alimentar, que inclusive exporta. Nós não temos como ter a garantia alimentar em nosso Brasil. Olha para minha cara, tu acredita nisso? É verdade. Nós dependemos 100% do potássio, por exemplo, da Rússia. E temos mina de potássio no Brasil na região da Foz do Rio Madeira. Mas não pode explorar porque demarcaram como terra indígena. Mas fui eu, Então, fui eu, pô, meu marido. Mas você, é um dos seus projetos lá, é um dos seus projetos explorar em Bolsonaro, é um dos seus projetos explorar a terra indígena. Olha só, você consegue visualizar, obviamente, a região sudeste. São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. A área é grande, concorda? Enorme. Nós temos uma área maior do que isso, demarcada como terra indígena no nosso Brasil. Só Yanomami e Raposa Serra do Sol é maior que toda a Inglaterra. A área mais rica do mundo, o norte do nosso Brasil. Quando alguns falam, né, vamos separar norte, nordeste do sul, eu falo, lógico, jamais eu apoiaria uma ideia dessa. Mas falo para os caras, ó, eu na região norte seria, né, o dono das terras mais
melhores do mundo. Ô, deputado, lembrando que boa parte do petróleo de xisto nos Estados Unidos, por exemplo, no estado de Nova York, está sobre terra indígena e a grana é devolvida para os caras que deixam explorar, não é? Não, o índio lá, geralmente, ele são pequenos círculos. O índio do Rádio Rock, pô. Tem o pessoal lá que explora lá o Rádio Rock Café do índio, pô. O índio lá é malandro. O índio lá ganha muita grana. Ué, o Rádio Rock Café é de índio. O índio no Esse é o Brasil, índio, é. Essa índio no franquia Brasil, mundial é de O índio índio. tem Apple Store. O índio não quer latifúndio, ele quer energia elétrica, ele quer um cara lá para extrair os dentes dele que tá doendo, ele quer tomar um lombrigueiro, ele quer um carro, quer internet. Ué, eu sou do tempo de lombriga. Dava em casa Ascaris e lombricoides. era 6 filhos, aquela festa em casa, né? Aquela tenha. Centena, Já penca teve de lombriga. oxiúros? E de vez em quando Já eu teve ficava, oxiúros? e ficava a lombriga pendurado numa criança pequena. Já teve A mãe tinha que oxiúro, puxar a Bolsonaro? lombriga. Que nojo. Sai a tenha, aquela solitária em pedaços. Então, o índio quer isso. Agora, o índio é massa de manobra para deixar essas áreas intocáveis para mais cedo ou mais tarde elas se tornem independentes. Hoje em dia é muito difícil, quase impossível, se você quiser reduzir 1 metro quadrado numa reserva Yanomami, por exemplo, que tem 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro, para apenas 9 mil índios. O grande Mano, projeto... preserva. Preservar para quê? O cara Não, tem que preservar. Preservar para quê? Não, tem que Você pode preservar. explorar. Não, mas Você você tem que pode preservar. explorar. Tem que preservar, Não. Bolsonaro. Olha Eu fui só. pro Acre aí semana passada dizendo que lá é tudo pecuária agora, pô, vai te matar tudo pra criar gado. Daqui a pouco você vai comer um arroz, esse arroz é plantado na Não, mas cobertura do apartamento. vamos otimizar, Ó, dá pra trabalhar olha melhor só, eu vou isso falar aí. uma coisa sobre isso aí. Em 2011 o mundo tinha 7 bilhões de habitantes. Em 2025 teremos 8 bilhões de habitantes. Por causa dos gays que não fazem filhos. Opa, tem um lado positivo. Eu sabia que ele ia Nós somos gostar. o Dio da natureza. Ele falou isso aqui Nós somos hoje. o Evanor da natureza. Ele falou os isso aqui outro anticoncepcionais dia. biológicos. Os caras caíram de pau em você. Caíram nada. Muitos Ó, concordaram. as Meus pessoas, filhos adoraram. as pessoas ficam usando. Não, Deus foi tiram fez a frase, mulher falou assim, não, vou Tira procriar do demais, contexto. vamos jogar uns gays ali pra, né, pra dar uma segurada. Aí a gente Israel, veio. eles têm o botão do transgênico. Não é transgênero, não. Transgênico. Ou seja, hoje em dia muita gente fala, esse arroz aí eu quero saber se ele foi modificado geneticamente ou não, que eu não admito, tomando uma latinha de Coca-Cola, sem saber a forma da Coca-Cola. E o que o israelense fez? Que é o pessoal que pensa décadas para frente. Nós aqui, quando muito, 2 anos depois, porque tem eleições de 2 em 2 anos. Eles falam o seguinte, a cada 14 anos, o mundo vai crescer mais 1 bilhão de habitantes. Isso equivale por dia a mais 1 milhão de toneladas de alimento, que não vai dar para plantar em Marte, mesmo tendo descoberto agora que tem água em Marte. Não dá para transportar de lá para cá. Tá ok? Então, entre morrer de fome, qualquer um de vocês, e ingerir o alimento transgênico, você fica com a segunda hipótese. Israel está lá na frente. Uma coisa importante sobre a agricultura. A precipitação pluviométrica na região lá de Israel é muito menor do que o sertão nordestino. Como é que eles têm uma agricultura pujante lá e nós não podemos ter aqui? Agora, quando eu entrar nessa batalha, vão falar, lógico, o pessoal, dono de carros, pipa, que são milhares, vão falar que eu quero matar o nordestino, vão falar que eu quero exterminar o nordestino, assim como falam negócio de gay, negro, etc. Okay? Agora, eu ficaria muito feliz se em 2018, em debates, eu poder dar essas ideias até mais aperfeiçoadas. Se me perguntarem uma questão sobre homofobia, com todo respeito, eu não vou responder homofobia. Vou responder sobre agricultura. Vou responder por que o Brasil não tem turismo. Alguém que fica tranquilo, curtindo aí uma praia em Copacabana, uma semana? Não fica. Há poucas semanas, executaram uma turista argentina de biquíni na praia. O turista não vem para cá. E como você pode resolver, ou melhorar, né, a questão da violência em nosso país? Você tem que ter lei rígida. Tem que entupir a cadeia de vagabundo. Não é deixar Então, esse pessoal Bolsonaro, solto por aí, não. então, mas se você for pensar bem, os 2 grandes problemas que a gente tem hoje no Brasil, eu acho que a população é o econômico, né? É falta de trabalho, essa crise que a gente está vivendo, e a segurança. Eu acho que esses são os 2 pontos. Eu acho que isso é que... A falta de dinheiro leva você a fazer besteira. Eu acho que isso é o que tá, as pessoas elas estão aterrorizadas, elas estão com medo. As pessoas têm medo. Elas não têm mais esperança. E é isso que eu pergunto para você. A gente vendo, eu estava vendo esse Eduardo Cunha. Esse Eduardo Cunha, ele é um gênio politicamente. Ele é um
ele é um cara que faz muito bem aquilo lá. Ele é Extremamente inteligente. extremamente Muito inteligente. bem. Por que que esses caras estão usando isso pro mal? Por que vocês que estão lá estão usando isso? Por que aconteceu? O que A acontece? gente não pode generalizar, né? Como se fala em corrupção, eu digo que ser honesto não é virtude. Sim. Eu fui citado no mensalão, alguém ficou sabendo disso? Não, né? O que você fez? Você calou a boca de quem? Citado pelo ministro Joaquim Barbosa. Ao ler o seu relatório da ação penal 470, ele falou: o deputado Jair Bolsonaro é o único integrante da base aliada que não foi comprado pelo PT. Eita! Eu fui citado pelo Alberto Youssef, o doleiro, que também a imprensa não falou nada. E o Alberto Youssef falou o seguinte: apenas 2 deputados do meu partido na época, PP, não pegou dinheiro na Petrobras. Um era eu, o outro, me pergunte por quê, era o Paulo Maluf. É verdade. Ele declarou isso daí. Tá um santo, né? Vou canonizar. Doutor Paulo Paulo Somito e Paulinho Reis. Vamos lá, Paulinho. Começou a falar que eu estava na lista do Maluf. E teve um caso ano passado, que é emblemático. Semana passada, eu estava em Rondonópolis, Mato Grosso. uma nova operação da PF veio a público, né? Tinha a ver com a Friboi, JBS Friboi. E eu até falei, não, agora vamos entrevistar. Porque eu estou na lista da Friboi. Você quer, Estou né? na lista, me boto, né? Por que eu estou na lista da Friboi? Porque você comprou uma 162 parlamentares que pediram recurso da Friboi. Eu seria o 163º. Quando o dinheiro entrou na minha conta, no dia seguinte, saiu. Pedi para tirar. Dei um cheque e doei para o partido. Que o dinheiro não veio da Friboi para mim, veio para o partido, veio para cá. Eu pensei, por que a Friboi está dando dinheiro para mim se ela acabou de pegar empréstimo em torno de 7 bilhões de reais do BNDES? Está dando só porque eu sou bonito? É a Tá feito franja. errado. Isso é, em grande parte, tá, a propina legalizada. Que existe 3 tipos de empresários para doações eleitorais. O bandido, o que é chantageado e o honesto. Mas existe doação honesta? Existe. Mas o cara não vai pedir alguma coisa? Depois, quando ele for pedir, uma não troca. é. Não, eu sei, mas vai trocar Troca de pra favores? Sim. De acordo com valores. Por exemplo, uma indústria armamentista, no passado, me ofereceu também 50 mil reais. Pouco. Né? É pouco, não sei que é pouco. Para mim é muito. Então, eu Pouco pra não Deus é aceitei. muito. Porque a peça é legal. Por que não doar para mim? Porque eu sou uma pessoa que defendo que cada um de vocês, caso queiram ter uma arma em casa, bancada da bala. defende a... caso vocês queiram ter uma arma em casa, que vocês a tenham. Esse aqui anda na cinta. Porque a Eu nossa tenho muito vida, medo. nós não temos 7 vidas. Nós temos uma vida só. Eu não conseguiria dormir, não consigo dormir em paz, lugar nenhum no Brasil, se eu tiver uma arma do meu lado. Ai, que Mas você é horror! militar, você sabe manejar a bagaça. É, você tem controle já. Bandido treina um homem. Deixa eu Bolsonaro. perguntar outra coisa. Você tá com um monte de segurança aqui. Muito. Tenho muito medo, Não, tenho mas muito de homem, medo. Os caras são muito grandes. Ô Bolsonaro, você sofre ameaça? Não. E a preocupação é exatamente quando não existe ameaça. Meu pai sempre dizia, cuidado meu filho. Quem quer fazer não avisa, né? Os locais mais calmos é que tem as cobras mais grossas. É verdade. É, não necessariamente, viu? Não necessariamente, não. Você é calmo na sua casa? Eu posso ir lá ver a cobra mais grossa. Tudo bem. Eu vou fazer um break aqui pra rede. Daqui a pouquinho a gente volta. Mande sua pergunta aqui. @programa Pânico. Pode mandar sua pergunta. Hoje, presença ilustre aqui. A galera estava esperando. O Bolsonaro hoje aqui no Pânico. E você pode mandar sua pergunta aqui no @programa Pânico. Para você seguir o Bolsonaro, tem o site dele, que é www.bolsonaro.com.br. Você não tem um Snap, uma coisa assim? Um Instagram? Ou Jair Messias Bolsonaro no Instagram. Jair Messias Maravilhoso. Bolsonaro no Instagram. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Pan. Depois de falar do batismo, É, você não falou do seu batismo. Eu quero falar de Messias com você. eu rebatizado. E agora o senhor é judeu? Tem você. Nossa, que fama, hein? Vira pra mim pra eles me xingarem.
Maravilhoso. Oi, Bolsonaro, Bolsominions, me xinguem muito, vocês me odeiam. Mas eu não tenho nada contra vocês, parem de me xingar. Eu sou da paz. Dudu me ama, né, Dudu? Você que ama. Dudu me ama, fumamos um beck juntos. Não acredito nisso. Daqui a pouco a gente vai fazer um showzinho, que era engraçadinho. É o bicho. Não, o pior que você é mó legal. O Wilson gosta ainda. Quer mandar um beijo pra você. Beijo pra galera do Snap do Dudu, me sigam também. Aí me Ramalho. Você mandou de grátis? É muito tiração. Tudo bem? Ai, ele me xingou muito. Mais bloquear. Não aguento mais bloquear. Você gosta do Bolsonaro? Pode informar aí, ó. A audiência maior que nós tivemos aqui, nossos todos os lives. 21 mil. Eu acho você mó legal. Não, eu não disse que você é legal, as pessoas acham. A cara é pra fora? Não, não sou a cara de fora. A amiga das tuas amigas lá da rua. Eu falei uma lua, eu só me ajudar. E a Loura botou ela pura. Ela me traiu. Assim, tá Loura, e a gorda. É legal pra caralho. É legal pra caralho, velho. Porque essa porra é um jogo, entendeu? Você tem que saber fazer o negócio, entendeu? É que nem troca. Você tem que dar uma dosada ali, não pode muito nem pouco. Você tem que saber o tom pra usar, entendeu? Parece fácil, mas não é. Você tem que estar na mente do cara. Você não pode vacilar. Não pode vacilar. Bicho, mas é engraçado. Aí no final ele tá com a gorda em cima dele. Maravilhoso. Aí eu chego e fico em cima da gorda e ele não susto, velho. Ele quando quer sair, ele não consegue. É engraçado pra caralho. Tá bom, deputado. Tá muito bom. Vai, Marisa. Ah, já deu bom. Comando. Manda mensagem pra quem você vai hoje, amanhã, o dia que você quiser. Vou melhor pra você. Aí o Bolsonaro, você viu o show da Dilma? Hoje aqui em São Paulo. Imagina que caralho, eu vou me São Paulo. Mas eu vou maravilhoso. E os caras me xingam pra caralho, eu vou fazer um cara. Meu, tá retardado. Hoje, amanhã, vou fazer, eu fiz de Niterói, que é minha terra, né? Sou de Niterói, eu sou de São Gonçalo. Pô, liga acabaram. Fala assim, caralho. Volta pra caralho lá. Mas eu nasci em Niterói, criado em São Gonçalo. Pô, acabaram com o terceiro BI, acabaram de virar o panela do terceiro BI. Oi, Nico, deixa eu te apresentar o cara aqui, ó. Bola, vou trazer pra você, cara. Ele me paga puta área, ele era pro... Especialista. Ele tira aquela porra lá. Você conhece o terceiro BI ou não? Não. O Gabriel virou panela. Fechou pra Voltou, gente? Vamos de volta. Muito bem, estamos de volta aqui na programação. Hoje é a presença do Jair Bolsonaro. O deputado Bolsonaro está conversando com a gente aqui. Deputado do PSC.
pré-candidato para as eleições à presidência de 2018, conhecido aqui nas redes sociais como Bolsomito. Você gosta desse apelido que deram no Talvez, né? O cara falava, começava A a chorar, origem do fiquei constrangido pra Bolsomito caralho. que tenha vindo de uma das atividades quando eu era garoto aqui na Amado Ribeira. Eu tirava, extraía das matas, naquele tempo podia, né? Parmito. Parmito, tá certo? Inclusive eu sou parmeirense. Aí sim. Agora, o Bolsonaro, vamos lá. Você é um cara. Tá? Não, é importante falar. Pô. Eu fui servir, ele falar, depois você eu corta, fui né? servir, na época, lá em Niterói, eu fui servir. Pô, os caras me sacanearam a rodo, velho. Por que no quartel o nego tira tanto sarro? Tanto sarro, porque o cara fala, vou pegar tua mulher, tu vai ficar aqui dentro. Eu tinha cadeirão, ficava com a tesoura. Não, os caras me torturaram, assim, psicologicamente, era uma zoeira que os caras faziam com quem ia servir. Cortava o cabelo. Então, aí o que acontece? Aí ele chegou pra mim e falou, vocês vão pegar tua mulher, não sei o quê, vocês vão ficar aqui dentro. Aí eu sobrei, né? Eu tive, como é que é? Não, CDI. Não, eu peguei aquele excesso de contingente. Farinha. Não, farinha. Aí não, excesso de contingente, eu recebi o carimbo e tal. Só que aí na hora de ir embora eu cheguei pro cara, tava quase na porta, mas eu falei e saí correndo. Eu falei, agora quem tá aí fora é a tua mulher, tchau, trouxa, e sai correndo. Entendeu? Deu troco. Mas por que os caras. Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas. Bola, brincadeira. Há 22 anos atrás, cortar cabelo. a gente vai lá pra servir. Te dá aí os uma caras- foice pra você ir pro fundo do quartel. mas o cara os caras assustavam a gente, ninguém queria servir, os caras botavam um terror, cara. Pô, nem era do exército, fui lá me alistar, fui lá servir lá, Você me pega em torno de apresentar. 4% dos alistáveis que você bota no serviço militar obrigatório, e esses 4%, praticamente 100% são voluntários hoje em dia. Acredito, porque hoje só serve, na minha época não tinha essa podia cair, velho, não tinha essa. Tinha que dizer que era rimo de família pra dar um migué. O Tonhão ele tem uma pergunta aqui. Deputado, o senhor considera o Lula um cara de esquerda? Se a gente lembrar que ele fazia greve para repassar o aumento do salário dos metalúrgicos para o preço do carro, tanto que ele colocou o Miguel Jorge depois, o ministro dele, o senhor considera um cara que defendia automóvel, criticou Haddad por colocar a velocidade a 50 km, etc. O senhor considera um cara de esquerda quem defendeu sempre o capital das grandes montadoras? Eu usou o discurso populista, né? E divisionista também, jogando uma classe contra a outra, né? Para chegar ao poder. Chegando ao poder, ele disse, aqui veio. Ok? Temos hoje aqui o Brasil mergulhado aí numa das crises econômicas, não só fruto da corrupção, bem como... Você votou em quem, Bolsonaro? Eu nunca votei no PT. Você acha que o Lula é o pai do Petrolão? Não há a menor dúvida. Porque, olha só, porque enquanto a Petrobras estava sendo assaltada, tudo que interessava para o PT era aprovado dentro da Câmara e do Senado. Você pode ver, quando o Lula assumiu em 2003, eu não tenho como comprovar isso daí. Eu falei na tribuna da Câmara. Procurou dois emissários dele, me procuraram e me ofereceram a superintendência do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Dá para você imaginar o poder que tem um homem desse, né? Só lá, a cantina, a fatura bruta, 200 mil por mês. Dá quase isso líquido. Porque o suco laranja é R$7, um pão de queijo custa R$5, etc. Agora, qual é a contrapartida? Não discursa contra o PT, vota tudo com o PT, não assina a CPI. Isso passou a ser uma regra. Não vai pensar você que apenas um ou dois ou meia dúzia de parlamentares que nomeou um diretor de abastecimento da Petrobras ou de transporte, por exemplo. E quanto você levaria se você aceitasse um lugar que sua cantina ganha 200 mil por mês? Olha só, inclusive estava discutindo naquela época a questão do nepotismo, né? E na Comissão de Constituição e Justiça eu levantei esse caso e botei para fora. Só o jornal Estado de São Paulo fez a matéria, os jornais não fizeram a matéria e falei o seguinte: no caso de nepotismo, se eu tivesse botado minha mãe para trabalhar no meu gabinete, minha mãe é viva, ela tem 89 anos de idade, para trabalhar no meu gabinete por 2 mil por mês, eu seria um bandido. Agora, se eu botasse a minha mãe para ser chefe da cantina no aeroporto Santos Dumont, ganhando 200 mil por mês, não tinha nada de legal. Eu apenas estaria votando com o governo. Então, esses métodos de cooptação de pessoas nos levam a esse estado que muitos parlamentares não se apresentam para discutir quaisquer assuntos. Mas como é que você governaria o Brasil se você fosse presidente? Eu entendo que caso eu chegue lá em
eleito, né, chegue lá, as pessoas que votarem em Jair Bolsonaro para presidente, dado o meu perfil, votariam também em deputados e senadores com perfil semelhante ao meu. A gente não pode falar que vai... Mas ia ser um Brasil conservador, não iria? Que seja conservador. O que Não, está então, em jogo, você na economia... Mas, ô Bolsonaro, você não acha que isso tudo aconteceu por ser esse sistema de coalizão? O cara, ele precisa, de alguma maneira, agradar um monte de gente, porque nem agora o Temer tem 20 partidos. Como é que o cara vai governar? Tendo esse pensamento, você fala assim, não, a partir de agora eu vou fazer isso. Você tem que pagar pra ver. Para chegar lá, mas para fazer um trabalho igual dos outros, eu tô fora. Mas desse jeito você acha que dá? Do jeito que é agora? Não. Alguns falam, tem que reservar um pouquinho de carne para dar para os leões. Eu acho que a economia nossa vai tão mal, até pelo viés ideológico ao longo de 13 anos. Que em 2018, se eu for dar para você o Ministério do Transporte, por exemplo, você vai falar, eu não quero. Por que eu não quero? Porque não vai ter recurso na pasta para comprar 1 metro cúbico de massa asfáltica. Vão estar totalmente quebrados. Isso você vê até nas coisas mais simples das Forças Armadas, que eu entendo mais da questão. O soldado hoje em dia é dispensado quase metade do seu tempo, porque não tem dinheiro para o almoço. E o almoço é arroz, feijão, um boi ralado, uma galinha estilhaçada, nada mais além disso. Cadê a salada? A salada raramente tem. Você, o soldado, muitas vezes chega, o recruta, que é o filho do pobre. Ele vai servir atrás de um salário que é abaixo do salário mínimo. Remuneração bruta do nosso recruta. Agora o PT faz isso por quê? É menos gente que poderia ir à rua, por exemplo, pela manutenção da lei e da ordem. Mas você acredita no exército? Você acredita que o pensamento de um soldado do exército, ele manter a ordem na rua? Você não acha que o treinamento do exército é para guerra, não para cuidar da segurança pública? Ou você acha que não? Na garantia da lei e da ordem, as Forças Armadas são empregadas, como seremos agora por ocasião das Olimpíadas, como fomos por questão da Copa das Confederações. Então, mas isso é um evento... Não, mas quando você tem uma catástrofe, planos de vacinações de massa, transporte de dinheiro, seja lá o que for, as Forças Armadas são aquela que qualquer governo pode contar. A qualquer hora, é a partir de meia-noite de sábado. O pessoal vai estar lá. O que o senhor achou do vice-almirante Othon tendo recebido 12 milhões do esquema do Petrolão para eletronuclear? Ele é um eu achei. Traiu as Forças Armadas, vai com pau. Não vou visitá-lo, não. Não vou visitá-lo. Não vou defendê-lo também, não. Ô Bolsonaro, me fala uma coisa. Se por acaso na sua vida você tivesse um neto e ele fosse bichinha, gay, como é que seria o seu tratamento com ele? Eu pergunto para o Eduardo que seria o Não. Você Não, você como vô, um neto fã de Katy Perry, Madonna, vovô, qual é o segredo da Rihanna pra mim, vovô? Nós tivemos já um programa, nos demos tão bem. Não, eu quero essa resposta. Não, neto, você vai fugir da resposta. Ele não quer falar sobre isso. Ele não é obrigado a responder. Ele não quer falar. Eu trataria da mesma maneira que tratei nos programas que tive. Ô Bolsonaro, Pergunta pro Eduardo. o Eduardo, quando ele veio, ele falou que o PT não era tão malefício, ele gostava de algumas coisas. Alguma coisa que o PT fez te agrada? Olha nada, tudo que o PT fez, na verdade, foi no projeto de poder. A pessoa do PT. Foi uma animação, eu peguei a Eu não tô fazendo O nada. PT chegou para nunca mais sair. Inclusive, eu tenho preocupações no tocante agora ao mês de agosto, quando Dilma recebeu um cartão amarelo da Câmara. Deve receber um cartão vermelho do Senado agora, que seria um impedimento definitivo dela. Eu tenho a preocupação. Por quê? A senhora querida presidente Dilma e o PT como um todo se aproximaram e muito de ditaduras no mundo todo. Você pode ver, a queda da Dilma não interessa para Cuba. Por quê? Cuba no passado vivia de grana da onde? Da União Soviética. Depois, em grande parte, da Venezuela, de Chávez. Hoje em dia, uma parte considerável, que equivale a 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano, no programa conhecido como Mais Médicos. Eu deixaria os médicos do Brasil, mas numa condição muito simples, que eu duvido que alguém discorde de mim. Primeiro, façamos a prova do Revalida, que seja até um Revalida light, para saber quem é agente, quem é militar e quem realmente é médico. Porque é uma responsabilidade você botar gente sem qualquer formação para atender pobre, ou seja lá quem for,
Se eles fossem bons, estariam dentro do palácio atendendo lá a culpa do governo. O outro requisito, eles ganham R$2.000 por mês, 8 mil vai para Cuba, os 10 mil com eles. E outro, mais importante, agora sim você vê o meu lado humano. Vamos ver o seu lado humano. Seu lado humano qual é? Tem alguma mãe aqui? Tem. Vai. Ficar 2, 3 dias ou 4 dias, uma semana fora, longe de um filho de 2, 3 anos de idade, não é terrível? É terrível. Eu sou pai, ok? Os homens que estão aqui, casados, os seus filhos, né, os cubanos, estão lá com a mãe em Cuba. As mulheres mães que estão aqui, os seus filhos, estão lá em Cuba com os pais, que são reféns. Eles não, raramente desertam, os 40 apenas desertaram. Foram para Miami. E mais ainda, só tomou esse conhecimento quando estiver em Miami. O governo deixou bem claro aqui, se alguém pedir asilo, vai ser deportado. Então não pede asilo no Brasil. Isso é um crime, fazer com homem, com pai e uma mãe. São mais do que escravos. Por que mais do que escravos? O escravo trabalhava e estava do lado dos filhos da noite. Aqui, não. Isso é um crime. É justo deixar os cubanos aqui nessa situação para dar dinheiro para Fidel Castro, escravizando-os longe da família? Mas os médicos brasileiros não querem ir para esses lugares inóspitos. Esquece, esse é outro problema. Outro problema. Então Não pode Cuba, com 15 milhões de habitantes, tá, formar muito mais médicos do que nós com 204 milhões de habitantes. Mas é o que acontece. Mas temos como formar mais médicos aqui. A justificativa é que o médico quer trabalhar em São Paulo. Ninguém quer pôr essa é a justificativa. Você tem como. Nós temos serviço militar obrigatório para o pessoal de saúde. Nós temos como, ao você ampliar o número de formandos aqui no Brasil, né, através do exército, seria? Hoje são 6 anos de medicina, 6 anos. Você Fora poderia compor, esquece a residência que é depois, compor esses 6 anos, né, um ano, eles atendendo a população. Então o senhor é a favor da política de cotas? Completamente cota. Você acha justo a minha neta ser cotista? Não. Por que não? O meu sogro é o Paulo Negão. Por que não? Ué, qual o problema? Ou tu acha que eu sou eugenista? Eu me apaixonei pra minha mulher, pra que eu casei com ela pra quê? Pra sacanear ela, só porque o pai dela é afrodescendente? Eu odeio minha filha porque... Ô Bolsonaro. Não, somos iguais. Vale a pena falar isso aqui. Por favor. É a luta de classe, né? Branco e negro. Tem um negro aqui do meu lado aqui. Tá ok? Tenho certeza que não vai brigar comigo. Olha só. Fala aí que o povo sofrido, né? O negro, o afrodescendente é sofrido. O nordestino é sofrido ou não? Claro que é. Então vamos botar o Lula agora nesse caldeirão. Quando eu estive na Paraíba, essa questão ao vivo foi debatida comigo. Eu falei o seguinte: 2 porteiros, humildes trabalhadores no mesmo prédio. Cada um tem um filho na mesma condição do outro, mesma idade. É justo. O filho do nordestino, do paraibano, tira 8 e não entra, não toma posse em concurso público. E o filho do afrodescendente tira 5 e entra. Não é uma discriminação. O Vitor Negro tira 5 e entra. Não é uma discriminação com o nordestino. Nós não podemos partir para essa política divisionista que interessa o PT. Que joga homo contra hétero. Joga. Joga. Quando ele Mas isso aí, Bolsonaro, é o seguinte. A gente entende, claro, que pensando bem, eles pegaram as minorias, partidos políticos pegam minorias para representá-las e para dizer: eu sou dono dos negros, eu sou dono dos gays, dos pobres, eu sou dono disso, e eu vou determinar o que é sagrado e o que é profano para essa agenda, né? A agenda disso. Eu acho o seguinte: a gente que é branco não pode querer falar sobre racismo sem ser negro. Eu acho que só um negro sabe realmente o que é ser negro. Claro. Eu acho que só o gay sabe o que é ser gay. Sim. É a minha humilde opinião nesse caso. Porque eu não convivo com isso. Então eu posso ter uma opinião a respeito disso, mas eu não posso dizer realmente o que é ser negro, o que é ser gay. O que você é ser bonito. Poxa, você acha que eu não posso dizer? Se eu fosse o Neymar, eu estaria triste? Eu com aquele cabelo dele não queria ser o Neymar. Ô Bolsonaro, eu vi que você tem uma ligação com Israel, tanto que seu nome Messias aqui muito me impressiona, que é Mashiach, que é o homem que vai trazer a paz para o universo. É o novo Cristo. É isso. Daí eu vejo um homem da inteligência do exército
onde o PT já até teve um encontro com Ahmadinejad, e tem também agora a história do Estado Islâmico com as Olimpíadas. Qual o homem do Exército, qual que é a sua estratégia contra o Estado Islâmico, se é que você pensa nisso, na sua cachola? Quando Lula teve no Irã, teve contato com Ahmadinejad, ele foi lá para fazer lobby favorável que aquele país enriquecesse o urânio acima de 20%, onde lhe dá a capacidade de fazer a bomba atômica. Exato. E Ahmadinejad dizia o tempo todo que o sonho dele era varrer Israel. Okay? Você pode ver com quem o nosso PT se envolve. Sim. Bom, sem comentário. Okay? Quando eu fui para Israel, a primeira vez que eu cruzei o Atlântico, a minha intenção era uma viagem de serviço. Fomos lá ver a agricultura, a segurança, tecnologia, tudo, tá certo? Quando cheguei, inclusive, na empresa de aviação lá de Israel, me atendeu um brasileiro, com a minha idade mais ou menos, daí deu uma brecha e perguntei, tem quantos formados aqui pelo IME, pelo ITA, pela USP? Ele falou, alguns, e riu. É lógico, são vários. Os nossos cérebros saem daqui do Brasil. Sim. Saem daqui. Qual a política tem que ter para manter esse pessoal aqui? Você tem que aqui começar a criar o Vale do Silício, que pés aí, por exemplo, São José dos Campos, tem uma boa infraestrutura já, mas temos que implementar isso daí. Eu, a semana que vem, fui convidado pelo empresário, olha só, eu estou assustado, um empresário que mexe com nióbio no Brasil. Nióbio. Nós aqui, desculpa aqui, eu sou leigo no assunto. Quem foi falar comigo, por coincidência, foi um general de brigada recém-ido para a reserva. O cara entende que muita coisa pela conversa comigo. E falou, ele quer mostrar para você o que é e onde isso, uma vez explorado por nós aqui, pode nos abarcar no primeiro mundo. Ô Emílio, só para lembrar o ouvinte, o nióbio, o Brasil é o maior produtor de nióbio do mundo, tem as maiores jazidas, é usado desde marca-passo até supercondutor, até liga para avião ultrassônico, e é a maior riqueza nossa, né? A gente não sabe. São umas ligas metais, você pode. Só que está tudo lá no terreno dos Yanomamis. Também. Você pega o mapa metalogenético, né? O mapa metalogenético, você vê colorido ali minerais no Brasil. Esse mapa é de 1970. Obviamente, hoje em dia, com a tecnologia por satélite, você tem uma precisão muito maior disso daí. Sonda. Não tem terra indígena, não era fora. Você pega aqui o Vado Ribeiro, aqui do lado, tem uma serra conhecida como Serra do Cavalo Mar. Valeu. É uma região ali que agora estão despejando índios lá e também estimulando comunidades quilombolas. Você olha essas áreas intocáveis. Eles querem mais cedo ou mais tarde também reservar isso para o segundo tempo, depois de tomarem a região norte de modo pacífico, criando novos países dentro do nosso Brasil. Aqui na questão do nióbio, muito bem assessorado aqui pelo colega, esse colega me disse que me visitou, falou, o cara, o presidente, o dono, quer mostrar para você o que é vidro inteligente, que você consegue fazer fora. Me desculpe, eu sei o que é um pouquinho inteligente virtual. Agora, isso aí eu não sei. Okay? Por alto, você de acordo com a concentração de nióbio no vidro comum, ele inteligentemente mede quanto de luz ou quanto de calor entra para dentro daquele recipiente. Você podia estar com mais coisa apagada aqui, está economizando energia. Você vai descobrir, vale a pena, reserva indígena. Você vai acabar com o estado de Roraima. Porque sem energia, tu não sai da cama de casa. Okay? Um estado sem energia não produz nada. A energia de Roraima vem toda ela da Venezuela, de péssima qualidade. Você tem lá o rio Cotingo, que pela topografia você poderia construir 3 hidrelétricas. Não pode fazer nenhuma, por quê? A política indigenista dessa da FUNAI, que não aceitou agora a indicação de um general Peternelli, o nome dele, para ser presidente, okay? Nós teremos como fazer uma represa lá. Dar energia para toda a Roraima, inclusive para toda a comunidade indígena. Que nós não podemos continuar tratando o índio como um animal zoológico. É isso que faz a FUNAI. Quando eu tive uns 15 anos atrás, uma das idas ao projeto Praia Norte, pintou uma menina que começou a dar mole e conversar com a gente, eu entrei no assunto. E daí a gente vai olhando informações. Quando eu vou, eu não acompanho a comitiva, eu saio pela tangente. Eu fotografo um negócio e aqui. E ali, por exemplo, ela ganha muito mais dinheiro por fora de ONGs do que da própria FUNAI.
Inclusive a ordem dela, se um tenente do exército médico, lá, ou dentista, extrair o dente do índio, ou tentar salvar-lhe a vida por uma picadura de cobra. Oi? Esse tenente vai sofrer sanções. Só pode o médico da FUNAI. Porque eles não querem a integração para conosco. O Exército faz um trabalho maravilhoso naquela região. Você pega pela plano de fronteira, onde 95% de cabos e soldados são índios. Ou mataram a onça lá, hein? Depois do episódio. Acontece ali? Acontece. Quando o cara mata um cachorro na rua, o cachorro tá louco. No tempo de garoto era comum isso acontecer, isso daí, né? Então esse é o nosso Brasil, que temos tudo para ser um grande país, mas a raça política nossa em especial não ajuda em nada. Porque muitos políticos acham que eles estando bem, o Brasil vai estar bem, e não ao contrário. E você se acha uma exceção nisso? Deixa eu fazer. Olha só, eu faço a minha parte, você me julga. Entendeu? Mas, E a Dilma? você consegue ter amigos lá dentro, trabalhando dentro desse covil? Olha, eu tenho um grande amigo do meu lado aqui agora. Não, esse é seu filho, é família. Olha, não eu conta. converso com muitos parlamentares, mas o jogo político Na é muito falsidade. Quando Então, você isso fala, eu queria saber de você, Bolsonaro. Você tá lá, você é macaco velho. Você já tá lá, pô, você tá lá. Sete mandatos. Você acha que a nova geração, porque nessa a gente não acredita mais, não tem mais porta-voz para ninguém, você sabe disso. Não tem mais um cara que fala, que você fala, por mais esperança que o cara venda, porque você sabe que é a esperança que você vai, o povo vai ou no medo ou na esperança. Você acha que a nova geração vai ser diferente ou você acha que não? olha, a esperança nossa repousa, né, na Operação Lava Jato. Está repousando. Para fazer uma limpa na cúpula política brasileira. E não apenas esses tubarões que estão aí, tem o pessoal do meio de campo também. Onde de vez em quando fica temendo a pressão no Senado, porque não recebeu o cartão vermelho ainda. Porque tem senador que deve, e chega alguém lá e fala o seguinte, ó, se você votar assim, você vai pro Beleléu junto comigo. Não temos esse problema. Agora, eu acho 99% de chance que o Senado dá o cartão vermelho. A chance que nós temos é agora. Então, eu mas- não posso falar outra coisa, a não ser voto. Então, sim, então, mas pensando nisso, o brasileiro ele tem um conceito de justiça mais ou menos como um justiceiro. O cara que vai ser um justiceiro daquilo lá. Ah, eu vou matar o bandido, eu vou fazer. E o conceito da justiça é o que mais se encaixa, é o que é mais possível. Esse é o conceito da justiça. Você acha que todo mundo que está aí na operação vai em cana? Você acha que há possibilidade disso Tribunal acontecer? Federal, Porque já vou dar uma resposta aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal, semana passada, tomou a seguinte decisão. Em o sistema carcerário, estando superlotado, e está, quem for condenado no fechado vai para o semiaberto. Quem for no semiaberto vai para o domiciliar. Você quer recado mais claro do que eu estou te dando aqui agora? Para onde caminha a Lava Jato? Não é apenas... Tornozeleira pra geral. E só funciona em filme Mas daqui a pouco americano. o cara vai se orgulhar de ter uma tornozeleira com você. Agora, já A linha tem. da Tiffany. Atenção, já A linha da Odebrecht Tiffany. ontem pediu desculpas, falou que queria limpar a empresa dele. Você acredita nesse tipo de pedido? Olha, a situação que ele está é diferente da minha e da tua. Né? Nós aqui, perdendo alguns privilégios, você até não sente muito, mas aquele cara lá, ele tinha tudo. Não precisava se envolver nisso aí. Eu acho que ele se envolveu para dizer que tirou um selfie com o Lula, viajou com a Dilma, tem carta branca para entrar em qualquer ministério, porque ele ganha. Que a empresa ganha bilhões. Não precisava. É que eu digo, uma lagosta por dia não é suficiente para mim, porque eu queria botar 20. Para mostrar que eu tenho, você não tem. Agora ele deve estar arrependido. Então, mas dizem, Com toda certeza. a corrupção, o roubo, você não rouba pelo essencial, você rouba pro supérfluo. Eu nunca fiquei. Isso é bacana, hein? Sim, quando você rouba, o fruto do roubo não é pro essencial da sua vida. É, o Nelson Rodrigues falava, o ser humano gosta de supérfluo. Ele Isso gosta, torna ele o feliz. supérfluo, Frase do o Nelson. supérfluo que vai fazer o cara ser corrupto. Eu já roubei, Agora, né? Bolsonaro, eu tenho uma pergunta mais técnica. Uma pergunta mais técnica de origem política até. Estamos filosofando. Ô, Sócrates, que é Não, uma mas eu vou Tava para bonito. o lado técnico, que é importante falar, você como deputado federal do estado do Rio de Janeiro, nós vivemos um grande problema, você como um parlamentar que leva orçamento para o estado do Rio de Janeiro, na segurança pública.
Rio de Janeiro está passando por um gravíssimo problema há menos de um mês das Olimpíadas. Qual é o seu trabalho hoje? Porque hoje não tem dinheiro nem para pôr helicóptero no ar para fazer a operação. Como é que você vai trabalhar hoje para melhorar a segurança do Estado do Rio de Janeiro, você como parlamentar do Rio, porque está calamitoso o processo do Rio, até por causa do petróleo, dos royalties, quebrou o sistema de segurança pública do Rio. Qual é o seu trabalho como deputado federal do Estado do Rio de Janeiro? Olha só, você tem que dar uma retaguarda jurídica para que as forças de segurança pública possam vir trabalhar. Como aconteceu essa semana em Brasília. As Forças Armadas vão para a rua, vão para as ruas agora por causa das Olimpíadas. O que os militares botaram na mesa para ir para a rua. O seu trabalho, eu quero saber o que você está fazendo por isso. É isso aqui. Vamos lá. Eu vou te mostrar aqui. Manda bala. Por exemplo, qualquer problema ocorrido do crime militar das Forças Armadas, nós seremos julgados pela Justiça Militar e não pelo Tribunal de Júri. Gostaria que isso fosse também aplicado para as polícias militares do nosso Brasil. No tocante à segurança pública, minha parte, são projetos que não andam, porque não é fácil de aprovar uma coisa no Brasil. Por exemplo, a questão do estupro, agravar a pena para o estuprador. Outra questão, só permitir que o encarcerado por estupro possa requerer progressão de pena, caso ele voluntariamente venha se submeter a um processo de castração química. Mas você acha que isso vai funcionar? Se o elemento ficar mais tempo na cadeia, dificilmente passa, que aí é dia de direitos humanos. Ontem teve uma audiência pública sobre isso em Brasília, na Comissão de Segurança Pública. O assunto era esse, não era o meu projeto, né? Era um outro projeto mais recente do que o meu. Até perguntei, ó, tem que discutir o meu. Tem isso, fase. Quando querem aprovar alguma coisa, me deixa de escanteio. Aí é lá. Mas o senhor não acha que essa castração aqui foi uma coisa muito retrógrada, assim? Porque... Pergunta para a estuprada o que ela acha. Pergunta para uma mulher estuprada o que ela acha disso aí. E lá o argumento é que você votou. Não, mas é assim. Olha só. Não, prisão, lógico, penas pesadas, mas castração química é um negócio que eu falei aqui, eu te falei. Volta a forca, volta o quê? Eu falei no meu projeto, para você, o estuprador, poder requerer progressão, ele se submete voluntariamente. Isso que eu falei. Se ele não quiser submeter, fica preso mais 2 anos. Não vai forçar o cara a ser castrado. Olha só, ontem na Câmara, desculpa que talvez a minha resposta é indelicada para você, desculpa, foi em função do que aconteceu no dia de ontem. Com gay, que é moça. A maioria dos que estavam debatendo avocaram o dispositivo constitucional. No Brasil não haverá pena de morte, caráter perpétuo, cruel e trabalho forçado. O elemento fala o seguinte, esse projeto não pode passar porque é uma pena cruel a castração. Eu perguntei, vocês estão defendendo os estupradores? Que quem sofreu a crueldade foi a mulher, não foi o canalha que teve o contrato, teve prazer de fazer aquilo lá. Então, essa política do coitadismo, essa política completamente equivocada dos direitos humanos, que eu bato muito em Brasil, ajuda a entender a diminuir a violência do nosso Brasil. Mas você não acha, você está falando de Israel, né? A gente estava discutindo aqui, o Daniel Ele respondeu do Rio, hein? Calma aí. do Rio. Mas eu tenho por ano, Ele não respondeu. nós temos por ano no orçamento agora impositivo 15 milhões de reais. Certo. Ok? Certo. Eu, basicamente, isso é para as Forças Armadas. Não, mas não, e para a polícia? Estou falando da segurança 15 milhões pública não é do nada, Rio. é pulverizado. Você pode ver, você pode trabalhar emenda de comissão, Mas você emenda de entendeu? bancada, Enquanto que alguém não do são PMDB, liberadas. O para orçamento- poder melhorar essa O situação do Rio orçamento hoje. é uma peça de ficção. Porque a segurança pública está muito mais afeta ao governo do Estado. Ele tem que prover recursos para isso aí, não eu. Mas você Apesar pode de eu ajudar. poder, mas 15 milhões É é muito emergencial, pouco. mas é Olha emergencial. só, a metade das emendas vai para a unidade de saúde das Forças Armadas. Nós, emergencialmente, atendemos o povo. E quando, me desculpe aqui, quando eu dou um recurso para as Forças Armadas, a chance de haver corrupção, desvio, é muito pequena. Quando vai para outro lugar, é muito comum parlamentar dar emenda para, por exemplo, dragagem do rio. Entendeu? Tá? Obra de saneamento básico. Algo qualquer para o município dele, onde aí entra vários fatores. A empreiteira que vai fazer. Sei, o vereador do local e tal, enfim. Não estou chamando os parlamentares de corruptos como um todo, não. Não, entendi. Mas dá margem para isso daí. Já houve no meu gabinete, o lobista chegando lá falando com o meu chefe de gabinete, olha, é só apertar a emenda, dou 3% na apresentação, mais 3% quando for aprovada. É comum acontecer isso aí. Você tem uma média de porcentagem, mais ou menos, da corrupção, assim, na tua cabeça?
Em geral, assim. Como assim? A margem é 2. Mamagem, em geral. Eu posso fazer um break? Eu vou fazer um break rapidinho aqui, daqui a pouquinho a gente volta. E no próximo bloco, as brigas com o Bolsonaro. Boa, vamos o povo está esperando sangue aqui, o Bolsonaro. Pera aí, calma. Bandido bom, bandido morto. Daqui a pouco, se você me der pancada, eu te penetro profundamente. Daqui a pouquinho a gente volta. Você vai se apaixonar. Deputado Eu vou te responder com mínima nota de guerrilha, mas ela tá resposta a pergunta. Da Rede Globo? É, tem uma coisa, né? Não sei, eu falei, nem sei o que eu falei. Não, ele tem uma, porque ele é cara blanca, não. Foi Emílio, o que você ia falar? Fiquei curioso, cara. Por quê? Eu ia falar sobre aquele assunto. Vou endireitar esse povo todo aqui. Caramba, hein? Você está com o negócio da tela? Como aí assistiu a mensagem dela? Agora vem cá. E essa sua opinião do ouvinte público. Nós queremos saber o que você pensa. Entre em baixe o aplicativo e comece a dar a sua opinião sobre política e economia. Coreano. Coreano, um abraço. Pergunta pra menina que ficava na recepção. Vai virar Você tem que ter essa bola. Eu vou te ensinar a ver. Pode sacanear lá na Rússia? Eu defendo a polícia, rapaz. Veio o cara aqui, não sei quem veio. Eu tipo outra cruz. Eu fui pra cima dele. Até não dá uma folha. O negócio da folha. Pode? É isso, Marvio Lúcio. Não, mas sabe o que acontece? Eu fiquei. O que é? Pode filmar? Pode filmar? Pode. Não, sabe o que acontece? Eu tenho muito amigo policial, família, pessoas de família, pessoas honestas, cara. E é tipo, o que eu fico chateado, na moral, eu acho que nós temos que controlar o trabalho da polícia. Até porque tem a corregedoria e tal. Mas não dá pra vilanizar policial que ganha o que ganha. O cara é pobre. Eu posso dar um exemplo? Porra, não pode. Você viu mais claro, dona Rica? Eu vi. É isso que você falou. O cunhado da Ana Rica tá na mídia. É porque a merda é que ele deu 3 tiros na nuca dos caras. Acaba de tirar. Cadê o tiro na mulher dele, né? Cadê o tiro na mulher dele? Legítima defesa. Legítima defesa. É que o cara não vai ganhar. Não, e tem produção social e a delegado mesmo aqui do processo da delegacia. Mas eu chego você, mas não vai ficar, não vai ficar. Não vai ficar. Sabe com quem que eu trabalhei na campanha? Seu pai vai lembrar. Sabe com quem que eu trabalhei na campanha? A galera do Pânico. Eu trabalhei na campanha, a gente elegeu ele no Rio. Vanderlei Martins, lembra dele? Lá fora tá a tropa de choque do general. Ele fez essa tropa de choque. Tá certo? Ai, Deus. Amanda, vou passar um pouco de... Você quer uma gripe? Você vai passar mais um pouco? Falando pra vocês dois viajarem
Eu não sou me esquecido. Isso é porque ele falou, você não merece ter estudado, agora, porra, mas não, outro merece. Vamos pegar uma. Aí acabou o problema de você não falar com ela, hein? Não quer saber? O governo do PT vai botar mais coisa, mas vai ajudar muito. Cardozão, eu tinha poder até de jogar em posição e emenda com eu ganhei na turma. Não, bota não. Não tem mais preciso. Uma programação diferente. Que nós estamos transmitindo Pânico na Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, a gente assistindo aqui no jp.com.br/pânico. Hoje, o deputado Jair Bolsonaro conversando com a gente. Ele que é pré-candidato às eleições à presidência e está conversando com a gente sobre vários assuntos. Deputado, eu vou fazer uma pergunta para você agora, que é o seguinte. As suas frases, elas são de muito efeito e elas são colocadas fora do contexto de uma entrevista que você dá. Você já se arrependeu de alguma frase que você falou e ela foi tirada de um contexto e colocada dessa maneira? Não adianta você se arrepender. Já foi. Né? Acabou. Da Maria do Rosário nesse dia lá da tribuna que você mandou. É você mesmo falou pra mim que ela me chamou primeiro de estuprador. Ela chamou. Eu tinha que dar uma resposta. Ela chamou há 12 anos atrás, 10 anos atrás. Foi em 2003. Coisa de momento ali, no flagrante da disputa. Outra. Algumas deputadas lá não têm esse carinho todo para conversar contigo. São pessoas ali que é acostumado a levar porrada de passado de policial na rua, de dar porrada em policial também. Você pode ver, quando o Clóvis virou deputado, lembra de um problema lá com ele? A mulher, uma deputada do PT, deputada do Rio de Janeiro? Lembro. Porque estava discutindo o negócio de parada gay, não sei o quê, prostituição, aquela história toda. E o pessoal queria trazer o Clodovil para o seu lado. E o Clodovil respondeu para aquele deputado, não falou o nome dela aqui, porque não foi o que falei, não dá para processar o Clodovil, porque ele já morreu, né? Ele falou o seguinte: nobre deputada, não precisa se preocupar em ser prostituta, em porventura ser prostituta um dia, que você não seria, porque você é muito feia. Ele falou isso. Você não serve para isso. Comigo aqui é pancada em mim. Eu não chamo mulher de bonita, sabe por quê? O meu processo vai ser dentro de casa. Você é mandado pela mulher? O Gregório do Rio chamou, falou que ele apanhava mais do que a mulher do Paz e não teve nada contra ele. Você acha que tem mais tolerância quando, e ele é do PSOL, quando alguém está à esquerda, se perdoa mais fácil? Total, não perdoa. Isso move processo. Eu sou contra o processo. Ele falou isso aí, uma besteira, eu não processaria ele. E a situação do Eduardo Cunha, como é que você vê? Porque você já foi aliado político do Cunha, não? Quem falou? Não, eu estou te perguntando. Você já foi? Nossa, eu muito bravo. Não, mas porque ele é um parlamentar do Rio, importante. Em todo momento que ele precisou para levar avante o processo de impeachment. Que para mim tem algo muito mais grave que a corrupção, ou tão grave quanto a corrupção. É a questão ideológica. Você pode ver, no mini manual de guerrilha do Carlos Marighella, que inclusive tem um projeto lá, agora, que a nobre deputada, nobilíssima deputada Jandira Fegali está relatando, com parecer favorável, é incluir o Marighella no livro de Heróis da Pátria. O Marighella? Marighella, sim. Não, é sacanagem. Foi na semana, inclusive. Então, que tá, sério? Passou uma semana aqui na votação. E no mínimo manual de guerrilha do Marighella, o pessoal pode ler, está em vigor. E mais ainda, está sendo usado. E o Lamarca? Um dos incisos aqui diz o seguinte, né? É o que os militantes... Ela pegou uma graninha lá do Sérgio, hein? A expropriação dos recursos do governo para o sustento da mesma revolução. Petrobras. E tantas outras coisas. Agora vem cá. A Lamarca, vale a pena tu comentar. Sabe por quê?
Eu ouvi os tiros do Lamarca em 8 de maio de 1970. Eu estava ali, entrando na escola, no grupo em Eldorado Paulista, ele passou por lá e meteu fogo em todo mundo. Okay? Feriu 6 soldados da Força Pública, feriu 2 civis, e quando ele fugiu... militar, né? Ele era um desertor. Agora, ele desertou, né? A história dele, olha só, e quando ele conseguiu fugir, ele levou como refém um jovem tenente da Força Pública de São Paulo, Alberto Mendes Júnior, que tinha 23 anos de idade. E foi executado a coronhadas, porque ele tomou o tenente como refém, pensando, caso entrasse em confronto, né, poderia usá-lo para fugir. Agora, okay? mas naquela época, ô Bolsonaro, você não acha que naquela época era muito mais uma ideologia dos caras? Aquela época era uma época diferente, né? Era bem diferente, né? Hoje em dia mudou muito, né? O mundo mudou bastante. O PCdoB começou a mandar gente para aprender a tomar o poder pela força, a treinar guerrilha, na Real Academia Militar de Pequim, em 61. Quando os fatos foram se sucedendo, o João Goulart, da Vassolinha, que renunciou, Jânio. Okay? Ele entregou na mão do João Goulart. E o João Goulart visitava muito China. E ninguém aceitava aquilo. E a imprensa toda, inclusive, antes do 31 ou 2 de março de 64, pedia que alguém assumisse. Quem é esse alguém? Se eu estou querendo segurança, você vai pedir para quem? Você vai ligar para a OAB? O pessoal do Conselho Federal de Medicina? Forças Armadas. E não era apenas a toda a imprensa, exceto o Jornal Última Hora. As mulheres das ruas, a OAB, o empresariado, que não queria ver suas terras expropriadas. Era o agricultor, tá? A Igreja Católica. E aconteceu. A direita. Agora, Bolsonaro, a nossa liberdade. Bolsonaro, por que você citou o Ustra? Por que você citou o Ustra no dia do impeachment da Dilma? É verdade que o Ustra torturou a presidente afastada Dilma Rousseff? E dizem que ele torturou ela de forma absurda. É o que dizem. Você fez de uma forma provocativa. Por que você citou esse cara? Eu tinha ali 30, 40 segundos para dar um recado, né? Dei o recado do tocante Eduardo Cunha, todo mundo estava com medo de falar. Eu falei, não, tem que elogiar Eduardo Cunha pela forma que ele conduziu o processo de impeachment. Ele está nos livrando de uma comunização. Citei isso. E 2 deputados antes de mim, um tal de Glauber do Rio de Janeiro, elogiou aqui o Marighella. Em memória do Marighella. Outro falou em memória ao capitão Lamarca. E eu resolvi ali falar o nome do Ustra. Mas por que o Ustra recebeu o rótulo de torturador? Mas ele fez com a Dilma. Não tem nenhuma. De vez em quando a imprensa fala, de vez em quando, quase sempre a imprensa fala, que ele foi condenado pela justiça como torturador. Não existe nenhuma sentença criminal julgado contra ele. Ô Bolsonaro, esses caras é barra pesada. Mas tiveram torturadores antes. Se você for em qualquer delegacia e perguntar pro vagabundo preso lá se ele está sendo maltratado, ele vai dizer que foi. Sabe quem foi a primeira pessoa que apontou o dedo e falou que o Ustra era torturador? Beth Mendes. Você acha que a polícia não tortura? Beth Mendes. Vamos lá. Por que ela falou isso? Ela teve uma viagem para a FHC do Uruguai, era dito militar, o coronel Ustra lá, ativa, né? E quando voltou para o Brasil, ela, lembrei, torturador. Agora, Beth Mendes integrou a VAR Palmares, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, que integrou também essa mesma VAR Palmares, Dilma Rousseff, Lamarca. Ô, deputado, eles são unidos. Mas você acha que uma tira contando que é torturador, todo mundo passou por lá, diz que foi torturado, por quê? Você ganha uma indenização milionária. Mas você acha que a polícia não tortura? O Brasil reconhece 344 pessoas mortas em dependências militares, a Argentina 30 mil. Com isso o senhor concorda com a Folha de São Paulo que a gente viveu uma ditadura branda? Olha só, nós tínhamos que botar um ponto final nos atos terroristas do nosso Brasil. Se pergunta a molecada hoje em dia, houve algum sequestro de avião no Brasil? Muitos não sabem responder. Um dos primeiros sequestros de aviões aqui foi praticado por seu Cláudio Galeno, primeiro marido de Dilma Rousseff. Ok? E qual país democrático ele foi, já que eles lutavam por democracia? A Dilma era contadora? Ela era contadora? Não, as informações que nós temos que ela não participava da linha de frente. Ela tinha suas armas, mas não participava, como o assalto do cofre da Alemar, como a execução do Alberto Mendes Júnior do Ribeira, como o carro-bomba aqui em São Paulo que matou o recruta Mário Cosel Filho, okay? Na execução do major alemão que cursava a Escola de Comando Estado-Maior do Exército do Rio de Janeiro. Isso, inclusive, foi pelo Cláudio Galeno.
O que aconteceu? Eles tinham um grupo chamado Colina, Comando de Libertação Nacional. E descobriram que um capitão boliviano, cursando a SM, tinha participado da morte de Che Guevara. Então foram para executá-lo. Se equivocaram tocante às fardas. A farda é esquisita, realmente, é difícil identificar um exército. E acabaram matando o major alemão na frente dos próprios filhos. Se erraram, se arrependeram depois, deram uma nota, mas se equivocaram. Olha só, bonzinhos eles pediram perdão, bonzinhos eles pra caramba, né? Então essa é a vida desse tipo de gente. Esse tipo de gente lutou por democracia. Mas você está dizendo que nunca houve tortura na ditadura? Mas aí nunca foi política de Estado. Nunca foi política de Estado a tortura. Em combate, em guerra, se vai pro vale tudo. Mas você acha que foi uma invenção você acha, isso? Não. Você foi acha uma lenda? Olha só, você conhece algum torturado aí pelo comunismo no mundo? Todos estão mortos, né? Aqui, Dilma Rousseff, o Jean Willis, olha, nosso amigo querido Jean Willis, numa entrevista dele, ele está comigo lá, ele falou que a Dilma teve a sua mandíbula fraturada numa sessão de tortura. Você sabe qual que é a fratura? Da calota. Jean Willis, pede uma chapa aí, o raio-x aí da Dilma Rousseff, para mostrar que ela fraturou aí a mandíbula. Mas você acha que a polícia não tortura? Olha, a polícia, no meu entender, age com rigor. E não tem limite entre o que se chama de tortura, né, ou agir com rigor. Hoje existe a figura ridícula da tortura psicológica. Bolsonaro. Quando o policial, aqui hoje em dia, prende um vagabundo qualquer, vagabundo mesmo, tá certo? E leva para uma audiência de custódia, ele vai para a audiência de custódia para que o juiz ouça o preso, o detido, e não o policial. E se ele fala que o policial meteu a mão na cabeça dele, dificilmente o policial não sai de lá com o processo na Isso é uma grande mentira, porque eu lembro que quando eu era bichinha de 16 anos e dava a volta no Trianon, muitas vezes eu apanhei de policial militar e tapa na cara e gás lacrimogêneo e já mijaram em cima de ele. Olha só, ele vai falar, ele vai falar aqui. Esse já apanhou da polícia. De Por quê? Tava fumando maconha? Não. Tá, por que ele apanhou? Ele era até menor de idade, né? Acho que era. Era menor de idade, ele interessa. Ele estava lá em Caldas Novas, à noite, no carnaval, com um cone fazendo barulho. A polícia chegou, mão na parede, ele deu mole, deu uma risada, o cara deu 2 lambadas nas costas. Mas eu... Daí ele me ligou da delegacia, 2, 3 da manhã. Conversei com o delegado, né? Pois não, o senhor é pai? Sim, pois não. O que aconteceu? Doutor, me faz um favor. Dá mais 2 lambadas nesse sem vergonha aí e só libera ele amanhã à tarde. É isso que eu falei. Mas nunca mais ele ligou pra mim. Mas você como pai, você incentivou a violência do seu filho. Ele vai pra casa mesmo. Eu acho legal. Ele perturbou. É o seguinte, no carnaval, tem médico que trabalha, tem padeiro, motorista de ônibus. Esse pessoal tem que ter silêncio. O pessoal que tá passeando ali tem que apanhar também, porque é mas olha só. E apanha da polícia militar? Nada a ver com bichinho aqui. A lambada que ele levou foi muito bem dada, ok? Hoje é um policial. É assim que se corrige, é isso. Corrige sim. Entendi. Marina Eu não vou atrás do Parabéns policial pro militar senhor. pra processar o policial militar e dar lambada nele. Então o senhor bateu muito no Dudu. Não. Peraí, calma. Dudu apanhou muito na infância. Marina Mantega, representante do PT. É do PT Filha do grande peito, né? ministro, filha do ministro que deixou pra gente este prêmio maravilhoso. Não é? Este rombo fantástico. Agora. Não, deixou. Rombo fantástico. Você acredita mesmo numa frase que o senhor falou para um manifestante, que o erro da ditadura foi torturar e não matar? Sim, falei isso. Falei. Mas você acha que... Foi no fragor de uma disputa. Ao ver depoente na Câmara contar mentira de lavada, como se a polícia nossa fosse estuprar, que eles falam isso aí, fosse botar rato em vagina de mulher. Chega a esse ponto de imbecilidade, que a resposta que eu dei no momento foi essa daí. Agora, você pode ver, quando fala em desaparecidos, né? Muito desaparecido político, está no mínimo manual de guerrilha aqui, que todos devem andar com documentos falsos. E quando morriam em combate, entre eles, guerrilheiros aqui, e quando morriam em combate, se enterrava como indigente. Virou desaparecido político. Você pega o livro feito por um coronel desertor da Força de Segurança de Fidel Castro, que morreu no passado de coronel. Mas no livro dele, ele é claro, ele diz que existem sul-americanos em Cuba tidos como desaparecidos políticos na América Latina. Ô Bolsonaro, mas você acredita mesmo se o PT continuasse aí a virar comuna? Você acha que existe ainda no mundo hoje esse pensamento?
Você está vendo aqui um livro... Ah, eu sei, mas... Não, peraí. Não, sim. Eu não falei sobre esse livro aqui ainda não. Ah. O livro do Mujica, Sim. tem um ano que ele botou no mercado. Não entra no Brasil. Você tem que comprar com um amigo teu lá na fronteira do Uruguai lá. Uma ovelha negra no poder. Houve um fato aqui, que eles queriam botar a Venezuela no Mercosul. Eu lembro. Do Paraguai. E tinham que afastar o Paraguai, que era contra. Isso, e o Então, Paraguai deu golpe. Deu golpe não, tirou o Lugo. Aquele bispo sem vergonha foi defender a história de lá. Uma história bonita, essa aí foi defender. À luz da Constituição do Estado. O padre. Fazedor de filho. A coitada da mulher que ia lá com problema para se confessar, o cara engravidava a mulher. Legal pra caramba esse cara. E eles tinham que conversar, então. A Dilma tinha que conversar com o Mujica. E não podia ir lá nem ir pra cá, porque estava naquele tumulto do Paraguai. Então foi um avião da Força Aérea Brasileira, segundo o Mujica, buscar o preposto do Mujica. E veio para cá. Quando sentou-se à mesa e começaram a conversar sobre o assunto, esse preposto começou a anotar as coisas. Dilma disse-lhes, entre aspas aqui, não anote nada. Esta reunião não existiu. E mais ainda, Dilma entregou para esse preposto uruguaio captações telefônicas, documentos e fotografias levantadas pelas inteligências cubana e venezuelana, bem como a BIM, para convencer o Mujica para, na reunião do Mercosul, que aconteceria semana seguinte, afastar o Paraguai para entrar a Venezuela. Isso. E assim foi feito. Isso daqui derrubou um governo. É a mesma coisa que o presidente, o primeiro-ministro de Israel, negociar com o Hamas, ouvir o Hamas para tomar decisão de Estado. Esse é o nosso Brasil. Era, né? É o Brasil. Ainda não levou o cartão vermelho ainda. Mas vai tomar. Você pode ver. Agora, olha só, gravíssimo, vou te falar aqui. O presidente do PT, antes de nós votarmos... Foi Falcão. Antes de nós votarmos o impeachment na Câmara, Câmara, né? foi rascunhado um decreto presidencial criando um estado de defesa. Para você ter o estado de defesa, tem que ter um motivo. Explode uma bomba no meio da molecada que está protestando, por exemplo. Ok? E havia uma grande preocupação tocante isso aqui. Mas antes, Dilma, ou melhor, a ABIN, havia emitido notas que haviam detectado a possibilidade de termos atos de terrorismo pelo Estado Islâmico por ocasião das Olimpíadas. E botou entre aspas o palavrão aqui. Nós vamos atingir esse país de merda. Esse não é o linguajar deles. A resposta àquilo que estava sendo posto para a opinião pública, para a imprensa, era o seguinte: se explodir uma bomba no meio da molecada, não fomos nós do PT. Foi o Estado Islâmico. Justificar-se-ia o Estado de defesa. E agora, essa mesma ABIN, que ainda não foi ainda limpa, porque está muito aparelhada, vem dizendo que podemos ter ataques aqui por sniper. Ou seja, entre a minha cabeça e a tua, qual tu acha que poderia rolar primeiro? Não é pegar um na multidão lá, pega aquele cabeça branca ali, aquele magrelo, aquele gordinho, pau. Não, aquela cara aqui não. Se alguém importante aparecer com a cabeça aí explodida, foi o Estado Islâmico. Eu peço a Deus para estar errado. Eles não deixarão o governo em agosto, caso aconteça impeachment no Senado, o PT, você acha? Sem fazer uma gracinha. Sério, Bolsonaro? Você acha que tá muito calmo o negócio? Ela tá muito calma, andando de bicicleta por aí. Você não gosta de bicicleta? Ciclofaixa. Muito bem. Olha, eu gostaria de agradecer muito o presidente Bolsonaro aqui no Canto. Obrigado por você ter vindo, deputado. Eu sei que sua agenda é muito complicada aí, mas você arrumou um tempinho para conversar aqui. Um monte de ouvinte aqui é bolsomito e eles ficaram enchendo, hein, velho? eles ficaram enchendo o saco aqui. Por causa do Parmito. Boa, Bolsa. Obrigado, Eduardo. Obrigado por você ter vindo também. O Frota quer o quê lá? O Frota quer ser político. Ele quer ser ministro, quer fazer um filme com o Bolsonaro. Eu vou designar o Frota para tratar da memória. Vai fazer brasileirinha, né? Isso aí. Você tá de sacanagem. Vai fazer uma madeirada aí. O Frota já desceu as águas do Rio Jordão. Ele é outro homem. Muito bem. Para marcar um pente. Para você conhecer mais o trabalho do deputado é www.bolsonaro.com.br. Marcar um pente, aqui, ó. Daniel sugeriu. E tem também o Instagram. Fazer um contra Bolsonaro. É isso aí. Obrigado, Bolsonaro. Obrigado, Eduardo. Valeu mesmo. O Emílio.
Ô, faz uma matéria com o Bolsonaro. E o Eduardo, filho dele. Bolsonaro. Família Bolsonaro, Uma coisa legal. Vamos armar uma maneira pra gente jogar pente. Caralho. Ela tá jogando pente. Os filhos dele pente. Diretamente pro hospital, Vamos fazer? Eu vou de Dilma. Eu vou te dar uma foto oficial aqui, ó. Pode sentar aqui? Pode sentar. Pode sentar. Top demais! Vai fazendo aí, lógico. Bom dia, Bolsonaro. Chuta aí, gente, que não Vamos lá. O Edu, assessor do Bolsonaro, queria tirar uma foto. Ele organizou isso aqui, ó. É que não dá mais tempo, né? Olha aqui, ó. E agora? Obrigado.